Café Central. Aqui, o café é servido com sabor à informação. Café Central. E tal como temos vindo a anunciar ao longo desta manhã informativa, é nosso convidado o comandante Carlos Reis, ele que integrou o governo de transição que tomou posse no dia 31 de dezembro de 1974. Nem de propósito, ontem a Presidência da República comemorou, assinalou os 50 anos de tomada de posse do governo de transição do Estado de Cabo Verde. Este governo que resultou também do Acordo de Lisboa, aliás é um dos pontos desse acordo que foi assinado entre o governo português e o PAIGC a 19 de dezembro de 1974. Dr. Carlos Reis, bom dia, obrigado pela disponibilidade em estar connosco aqui no Bom Dia Cabo Verde. Bom dia, Como é que se dá a sua entrada no governo de transição? Eu sei que estava na Guiné, portanto, e depois o seu nome aparece para integrar o governo. Como é que as coisas se processaram? Bom dia. Eu tinha estado na Guiné. Tinha estado na Guiné, sim senhor. Na altura que fui convidado, já cá estava havia uns meses, né? Desde maio de 74, que já estava em Cabo Verde e, enfim, tinha vivido com o que existia como organização do PAIGC tempo suficiente para estar integrado, digamos assim, na realidade específica de Cabo Verde no contexto de 1974. Portanto, não foi uma surpresa para si ter sido convidado para integrar o governo? Foi absolutamente, e foi algo que me surpreendeu, mas na altura também não se, pelo menos da minha parte, não havia, na verdade, muito que esperar para responder em relação a solicitações da parte da luta representada pelos dirigentes do PAIGC, não é? Foi através do meu camarada Silvino que disse que Pedro Pires precisava falar comigo, não é? E foi para isso e aceitei, e se não estou em erro, 3, 4 dias a formação do governo, qualquer coisa parecida com isso, porque era tudo muito urgente, era tudo para fazer ontem e o estado de espírito era mesmo esse. Portanto, ficou a saber que ia ser Ministro da Justiça e dos Assuntos Sociais já nessa conversa com Pedro Pires? Sim, e sem qualquer mas qualquer altura. Mas apresentou algumas reservas, por exemplo, dizer, não tenho muita experiência. Não apresentei, não tinha experiência nenhuma, não era nem só jurista. Portanto, na altura olhávamos sobretudo para a situação política, para a nossa vontade política de poder querer, pelo menos, avançar em relação ao objetivo essencial, que era a independência nacional. Tínhamos lutado pela independência nacional. A vontade de lutar pela independência de Cabo Verde era tão grande que nos levou à Guiné. Aceitamos participar na luta pela independência da Guiné, muitos com uma contribuição bastante relevante, como é sabido, não é? Não é o caso da minha, que foi modesta, quer por tempo que lá estive, uma vez que só cheguei lá em janeiro de 70, mas de qualquer forma dei a minha contribuição também com espírito de entrega e sem ter que pensar 2 vezes em relação àquilo que me era dito que era preciso fazer, não é? Estive lá essencialmente na Marinha, ajudando, depois de ter dado aulas de alguns meses, ajudando a organizar a pequena Marinha que depois cresceu naturalmente, e é exatamente esse fator de poder acreditar e ver crescer as coisas, vir vendo resultados do dia a dia do trabalho de muita gente, é verdade, que se entrega, leva de facto a estar-se disponível para aquilo que a direção considerava como necessário fazer, não é? E perante esse convite não hesitei e tive de facto a sorte de encontrar uma equipa também muito boa, muito disponível. Nós estamos a falar de um governo pequeno com 6 elementos, não é? Sim, a tal ponto que, apesar de se reconhecer a necessidade de secretário de Estado, por uma questão formal e de austeridade, o Dr. Almeida Santos inventa essa designação que é secretária adjunto, que na prática tinha de facto funções de secretária de Estado,
No meu caso, trabalhou comigo o Dr. Opfer Almada, que foi excelente colaborador, como ainda ontem, na verdade, lembrava, com o Dr. Manuel Faustino, trabalhou, na verdade, o Dr. Augusto Costa, o Dr. João Quirino Spencer, com o Amar de Luz. Trabalharam também Quarentino Santos e Oswaldo Sequeira para as áreas de finanças e economia. E tivemos a sorte também de ter portugueses íntegros, capazes e com vontade de facto de trabalhar. O tempo era curto, eram apenas 6 meses, portanto não se podia ter grandes ambições em relação a um tempo tão curto, perante uma realidade que, apesar de pequena, era complexa. Em 6 meses, portanto, o governo teve que trabalhar quase contra o relógio, correr contra o tempo, não é? É verdade, e ainda ontem eu ouvia o Dr. Correia Silva dizer que foi dar uma vista de olhos às atas do Conselho de Ministros e que registou, por um lado, a singeleza das condições de trabalho, a extrema simplicidade, por outro lado, a assunção de temas candentes que tinham a ver com a grande carência de Cabo Verde, registada em ata, registada também no relatório final que o Alto Comissário fez, refletindo a falta de produtos essenciais como milho, feijão, óleos e coisas desse tipo, não é? Sem falar de dificuldades de transportes que eram grandes. Portanto, é um país que, além de impreparado, era extremamente pobre, mas sempre consideramos que em mãos de cabo-verdianos, Cabo Verde haveria de poder ficar melhor, e com um exercício tão pleno quanto possível da soberania, apesar de sabermos que as soberanias são sempre limitadas. Num país pequeno, a soberania é ainda muito mais limitada. Mas também tivemos a sorte, por exemplo, de poder contar com o Alto Comissário, que foi uma pessoa, na verdade, muito correta, muito amiga. O facto de ter também alguns laços com Cabo Verde, creio que terá também ajudado, não é? Era filho de uma bravenço, então comadora Vicente Almeida Dessa, e nasceu em São Vicente. Então, de vez em quando também brincávamos com isso. E ele acabava por se mostrar também muito sensível em relação a esta ligação com Cabo Verde. Isto acabou por ajudar a Qual é que era o ambiente dentro do governo, entre os elementos? Era um ambiente, para já, de muita seriedade, de vontade de trabalhar, de vontade de poder calendarizar prioridades na medida em que se tinha consciência que não era possível, digamos assim, dar uma contribuição muito importante para a solução dos problemas. Havia consciência de que, de facto, o poder aqui em Cabo Verde, o poder de facto, já era do PIGC. E, portanto, para além de se trabalhar com os membros do governo de transição, que formalmente constituíram o governo, procurou-se trabalhar sempre com muita abertura com os dirigentes do PIGC. Mas havia alguma reserva ainda por parte dos elementos portugueses? Eu sei que o Alto Comissário, de quando em vez, trazia à tona essa questão da unidade de Guiné-Cabo Verde. Portanto, ele não via ainda com bons olhos essa questão. Sim, mas era um problema que não lhe competia tratar, digamos assim, porque não fazia parte das funções legais do Alto Comissário do Estado de Cabo Verde, de acordo com o diploma de nomeação e da competência do governo de transição. Não é? O próprio PIGC tinha competência das dificuldades e da complexidade, na verdade, aí da questão, e já nessa altura tratava essa questão com alguma atenção, com alguma cuidado. Naturalmente que depois o golpe de novembro de 1980 acabou por pôr termo, na verdade, a essa perspectiva. E da parte de Cabo Verde sempre procurou fazer um esforço muito grande de manter o melhor relacionamento possível, mas nem sempre foi possível tê-lo, digamos assim, ao nível que se desejava, não é? Os factos são esses. Mas logo no início havia essa preocupação também de responsabilizar Portugal. Bom, vocês estiveram aqui 500 anos, isto está no estado em que o deixaram, portanto vão ter que nos ajudar, digamos, nos primeiros anos. Penso que é uma questão ética e política fundamental, quer dizer, não inventamos isso, era um facto. E é um facto da história.
Agora, há que acrescentar que encontramos da parte portuguesa e de uma maneira geral a maior abertura, salvo no caso do consulado do general Spínola, por razões que são conhecidas. Logo no início havia também essa intenção até das Nações Unidas de apoiar Cabo Verde, salvo erro, com 20 milhões de dólares, mas depois Portugal teve que entrar também com, digamos, parte do orçamento de 500 mil contos, ou não sei se... Deve ter visto, não sei se esteve ontem no Palácio da Presidência. Infelizmente eu não consegui, até pensei que iam transmitir aquilo em direto. Passaram umas fotos onde se vê o diretor-geral adjunto das Nações Unidas. Passou-me agora o nome, mas estava numa das fotos, né? Exatamente a simbolizar a importância que as Nações Unidas dava à proclamação da independência de Cabo Verde e as relações que já existiam graças ao prestígio, à imagem, ao bom relacionamento que o PAIGC, por um lado, como instituição, e particularmente Amílcar Cabral tinha no quadro das Nações Unidas e das organizações internacionais. Isso, de facto, franqueou as portas aos dirigentes que procuraram os organismos que eram, digamos assim, que poderiam ser responsáveis para uma ajuda inicial que, de facto, tinha que ser substancial. Poder-se-á encontrar ainda no relatório do Alto Comissário as grandes carências que Cabo Verde, na verdade, padecia, e ele próprio fazia apelo, na verdade, à ajuda de uma forma que, efetivamente, não dava para secundarizar a procura de soluções. Portanto, ele dizia nesse relatório que a situação era extremamente difícil e se medidas não fossem tomadas, portanto, poderia deteriorar-se, não é? Sim, absolutamente, e isso correspondia aos factos, não é? E onde tive a oportunidade de lembrar e homenagear a atuação quer do Alto Comissário, quer dos membros do governo português, que foram efetivamente de uma honestidade, de uma entrega muito, muito grandes em relação ao seu trabalho, não é? Portanto, essa ideia do governo de transição não deixa de ser uma excelente iniciativa, portanto, porque dá tempo, digamos, à parte cabo-verdiana, ao PAIGC, de se adaptar e de ter algum conhecimento técnico também dos dossiês de governação, mas havia uma corrente dentro do PAIGC que defendia independência já, imediata. Bom, acabou por acontecer independência já, não é? Porque, efetivamente, era preciso ter em conta essas duas circunstâncias, porque tínhamos também em conta a existência de forças em Portugal e em Cabo Verde que eram contrárias à ideia da independência. E, naturalmente, que o objetivo era a independência, queríamos era lutar para a independência, e sei que havia um núcleo duro que eu assumo, não é verdade, fazer parte. Mas, de todo modo, houve aí esse espaço de transição, essa antecâmara, digamos assim. Pois, mas 6 meses é curto para a complexidade dos problemas e para a complexidade da própria sociedade cabo-verdiana, não é? Mas, naturalmente, teve-se que aceitar e estabelecer 6 meses, porque havia necessidade de tratamento urgente dessa questão. Achamos que era fundamental não deixar de deteriorar mais a situação, na verdade, existente, porque via-se que, da parte dos últimos governos portugueses, já não havia autoridade suficiente para impor, na verdade, as medidas que se revelavam como indispensáveis. Portanto, e logo no início houve quase como uma agenda de emergência, prioritária, para atacar os problemas mais imediatos, digamos assim, a questão da sobrevivência do povo. Absolutamente. Quer no quadro internacional, sobre aviso e dos primeiros contactos, não é? Quer no quadro de questões práticas, como, por exemplo, a relação a transportes marítimos. Deve-se lembrar com certeza do Naguicavo, na verdade, dos barcos e da tentativa não, mas da utilização mesmo dos recursos humanos cabo-verdianos, que eram de facto importantes. Portanto, estou a falar dos homens do mar cabo-verdianos, que havia com vasta experiência e da boa vontade de gente ligada ao comércio em poder, na verdade, participar na organização de empresas ou de entidades que pudessem assumir essa questão fundamental para o desenvolvimento de Cabo Verde, que são os transportes marítimos. E, de facto, houve resultados e
procurou-se também contactar organismos internacionais, questões de saúde, questões de educação. Isso foi fundamental. E aos poucos a contribuição do povo cabo-verdiano, dos quadros técnicos cabo-verdianos, acabou por se revelar como o motor principal para a dinâmica que haveríamos de conhecer e que estamos ainda hoje conhecendo, naturalmente, com críticas que precisam de continuar a ser feitas. O senhor era Ministro da Justiça e dos Assuntos Sociais. Lembra-se das primeiras medidas? O que é que teve que fazer assim rapidamente quando chegou ao seu gabinete? Não. Confesso que em termos muito genéricos, porque não fui consultar os papéis para dizer de certeza, na verdade, aí quais eram as primeiras medidas que tínhamos que olhar para a realidade, ouvir as pessoas, não é? E iniciamos, por exemplo, programas ligados à assistência às crianças, os contactos para um programa que haveria de vir a ser estabelecido mais tarde, ligado à maternidade e às crianças. E porque houve uma comissão de trabalho para a saúde, que era coordenada, aliás, pelo Dr. Lisboa Ramos, que fazia parte também da doutora Judite Lima e o saudoso Félix Monteiro Sorté. Portanto, era o embrião daquilo que viria a ser a PMIPF, não é? Ou não? Absolutamente. São os primeiros tempos de elaboração das ideias para projetos, não é? E então a situação em relação às crianças preocupava-nos, era de facto a grande prioridade. Foi estabelecido como grande prioridade. Foram dados os primeiros passos, que são sempre mais difíceis e levam tempo, e as ideias para o papel, e depois transformar o papel e adequar o papel às exigências técnicas da apresentação dos organismos que potencialmente poderão financiar e assumir a condição de coparceiros, não é? Isso levou, de facto, algum tempo, mas as ideias começaram a ser registadas nessa altura. Sr. Comandante, há também um dossiê melindroso que o Governo de Transição teve que levar por diante e que tem que ver com o saneamento de alguns funcionários na administração pública, gente que, enfim, tinha colaborado com a PIDE, gente que era contra a independência. Isso foi um período, digamos, complexo. Pois, eu creio que isso reflete um pouco também a... Período de revolução. Por um lado, o período da revolução, mas reflete várias outras coisas. Reflete também ainda a forte ligação com Portugal, a tendência para se fazer as coisas que se ia fazendo também em Portugal. Quer dizer, como havia uma comissão de saneamento em Portugal, houve que criar uma comissão de saneamento. A ideia de haver uma comissão de saneamento já vinha fazendo, na verdade, estrada antes mesmo da formação do Governo de Transição. E o Governo de Transição assumiu essa, digamos assim, essa ideia que tem a ver com a tendência, na verdade, mais radical de querer fazer justiça própria, na verdade, aos agentes mais conhecidos da PIDE, o que seria perigoso se deixasse, não é? E constituiu-se, de facto, uma comissão de saneamento que foi aqui na Praia. 2 comissões foram constituídas, aliás, uma aqui na Praia, outra em São Vicente. E a da Praia foi... creio que quer o da Praia, quer de São Vicente, foram dirigidas pelo Procurador da República, que no caso aqui da Praia era o Dr. Carlos Veiga. Sim. Muito bem. Foi importante essa... Aliás, como é que olha para esta iniciativa da Presidência da República de comemorar, de assinalar os 50 anos deste Governo de Transição, de que ninguém fala hoje? Pois, é normal que não se fale, porque está próximo da independência e o grande feito é a independência. É a meta pela qual, quer dizer, lutamos. Não é a meta final, porque a meta final é ver o povo de Cabo Verde cada vez melhor, não é? E acho que estamos a conseguir, mas é preciso que não se perca a pedalada, quer dizer, não pode haver tendência para se reduzir o ritmo da pedalada que nos leva ao desenvolvimento, da pedalada que nos leva à inclusão social, da pedalada que nos leva a ter mais e melhor educação, mais e melhor saúde, que são fundamentais, que são chaves, de facto, para se resolver os problemas, quer do crescimento económico, quer do desenvolvimento no seu sentido mais abrangente possível, com pessoas dentro sempre,
que é fundamental, porque não existe desenvolvimento em que a tendência para o crescimento seja o do alargar do garfo das desigualdades. E nestes 50 anos e nestes 50 anos de independência, em que áreas é que acha que Cabo Verde avançou mais, onde precisamos, digamos, os pontos fracos desse percurso? O desenvolvimento é mesmo um bocado isso que nós podemos constatar em Cabo Verde, não é? Os primeiros anos foram de facto muito difíceis, mas depois viu-se os resultados, já se quiser, na verdade, aí depois do primeiro quinquênio, né, já era possível ver resultados. E em quase todos os setores, por vezes há setores que temos a impressão que regridem. É por vezes a impressão que eu tenho em relação aos transportes, por exemplo. Todos sentimos que há fase em que a nossa capacidade de ligar as ilhas... 50 anos depois ainda não conseguimos resolver esta questão. Não existe uma solução definitiva para essa questão. É uma questão que tem que ser melhorada sempre. Tem que se estabilizar. Porque depende muitas vezes de recursos também que nós não poderemos ter nesta fase do nosso crescimento. Quem diria, por exemplo, em 1974, 75, que o orçamento de Cabo Verde deveria de ser o que é hoje? Isso é obra de todos os governos. E, portanto, querer dar só um governo, querer atribuir essa vitória só a uma determinada equipa, só a uma determinada fase, seria errado, não é? Mas, sem dúvida, também que é a partir de 90 também Cabo Verde conhece uma nova fase no seu crescimento e no seu desenvolvimento, não é? E as sociedades são mesmo isso, não é? São multiformes e nem sempre os resultados em relação aos grandes esforços são imediatos. Há resultados em relação a determinados tipos de atividades, como é o caso da educação. Na verdade, por vezes é preciso esperar quase uma geração para se ver, na verdade, as grandes diferenças. Depois surgem novos desafios, porque se acaba por constatar que o crescimento da quantidade nem sempre é acompanhado da qualidade necessária, e há que, portanto, rever outra vez em novos prismas, não é? O problema do desenvolvimento deste setor, tendo em conta já a participação de novos especialistas que a dinâmica do desenvolvimento exige. Muito bem, Dr. Carlos Reis, nós estamos no ano dos 50 anos da independência de Cabo Verde. O Governo criou uma comissão precisamente para estruturar uma programação. O que é que acha que devia acontecer neste ano em termos de comemorações, debates, fóruns de reflexão sobre este percurso, ou um olhar, digamos, perspectivo para o futuro, como tem dito o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, de idealizarmos o Cabo Verde para os próximos 50 anos? Maior participação para já, em termos humanos, em termos geográficos. Fazer com que as ilhas se aproximem mais umas das outras, fazer com que, naturalmente, com a participação também das pessoas nas diversas ilhas, que a independência nacional e a República de Cabo Verde seja de facto assumida, na verdade, em todas as nossas ilhas, e não apenas nas cidades principais e não apenas na capital, que São Vicente partilha, que ilhas como São Nicolau e Brava e outras que, por razões que poderão ser circunstanciais, mas por vezes acabam por ser votadas a um relativo isolamento, quebrar esse isolamento, levar a ideia da autonomia e independência, de facto, às autarquias, que têm feito um percurso de muito interesse, mas que eu acredito que é possível fazer melhor. E, sobretudo, olhar para essa parte importante do território nacional, onde nem sequer a própria soberania exerce, que é o mar. O cabo-verdiano precisa de assumir o mar nas suas diversas vertentes, a começar pela própria educação, pela própria sensibilidade familiar em relação à importância do mar, desenvolvendo atividades que poderão atrair jovens, poderão interessar, desde desportos ligados ao mar,
para depois termos gente que se sinta que o mar faz parte do nosso território, que é um recurso que podemos utilizar, que eu penso que temos de utilizar com demasiada insuficiência. Muito bem, só uma provocação para terminarmos a nossa conversa. 50 anos depois da independência, acha que era possível governar Cabo Verde com 6 pessoas? Um governo de 6 elementos? Hoje nós temos um governo de 26, 27 pessoas. Quem sabe, é muito difícil fazer previsões nessa matéria, mas se a marcha do poder local e já agora o poder municipal de uma maneira geral, não é verdade, continuar a acontecer, e fomos tendo atos de descentralização, na verdade, e de responsabilização, porque não se pode também descentralizar sem responsabilizar, mas responsabilizando a tempo e não como muitas vezes acontece, e fazer atos administrativos de responsabilização 3, 4 anos depois. Acaba por não ter efeitos práticos. Mas creio que com o crescimento do poder nas ilhas, nos municípios, no poder local, e efetivamente não sei se poderá haver ou não, mas é uma discussão fazer-se estruturas intermédias com o poder central, poderá ser possível termos poderes centrais cada vez mais fisicamente mais limitados, e quem sabe se poderemos chegar a 6, não sei. Muito bem, Comandante Carlos Reis, obrigado por ter vindo. Aqui é o nosso espaço de conversa Café Central. O tempo passa a correr, mas fica esta que partilhou com os nossos ouvintes deste governo de transição de que fez parte enquanto Ministro da Justiça e dos Assuntos Sociais. Obrigado por ter vindo. Obrigado e um bom ano a todos. Nós é que agradecemos.